se não estão 100%, vão ficar. Em nome de Jesus. Eu creio num Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Não há limitações para o nosso Deus. Em nome de Jesus, que você saia daqui completamente curado. Se não foi agora no momento da oração, que você não desista. Que você não desista, que você não desanime, que você continue agarrado no Senhor. Eu tenho certeza que você sairá daqui diferente do que você entrou. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Como minha pastora Abigail, nossa pastora Abigail, sempre diz, o nosso coração ferve de coisas boas. E nós estamos aí, nas últimas semanas, nos consagrando ao Senhor, junto com a igreja, junto com os líderes na semana retrasada, né? Nessa semana nós estivemos em consagração com os homens. Cadê os homens que jejuaram e se consagraram essa semana? Louvado seja Deus, homens posicionados, igreja fortalecida, né? Louvado seja Deus pela sua vida, homem. Em nome de Jesus, o Ministério de Louvor também esteve mais essa semana em consagração na presença do Senhor. E como eu disse, fiquem atentos aos grupos, pois não vamos parar. Nós vamos perseverar em nome de Jesus. E tudo fica tão mais fluido, né? Quando nós estamos alinhados com o Espírito Santo de Deus, tudo flui de uma maneira tão natural, né? Quando a gente não está em constante busca e na presença do Senhor, a gente tem que se esforçar tanto, parece que, né, para acontecer alguma coisa. Mas quando estamos alinhados com o Senhor, as pessoas às vezes têm que falar para a gente falar um pouco menos, porque a gente quer falar tudo de uma vez só, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. E eu não vou sair muito daquilo que eu já tenho ministrado nesses últimos dias, né? Quem tem me ouvido, né, já sabe do que eu estou falando nesses últimos dias. Acho que essa é a quarta vez que eu vou ler esse texto e ministrar sobre esse texto, mas nós vamos deixar que a palavra trabalhe em nosso coração. Lembra que eu falei já há uns dias atrás que meditar na palavra é como garimpo, né? E você peneira e você encontra ouro ali, quando você está garimpando. A palavra é assim também, né? E talvez aquilo que você não percebeu das outras vezes, agora Deus vai fazer você perceber, amém? E em nome de Jesus, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Grave isso na sua cabeça. Ela nunca volta vazia para si, antes ela alcança o quê? O propósito pelo qual ela foi enviada. Deus tem uma palavra para você hoje. Ele já tem falado desde o começo deste culto. Mas que em nome de Jesus, o seu e o meu coração seja uma boa terra. Em nome de Jesus. O que é isso? O que significa isso, pastor Pierre? Pode abaixar um pouco, David, está um pouco alto. O que significa... Não precisa zerar. O que significa o meu coração ser uma boa terra? É você ouvir a palavra e receber a palavra em seu coração. É você não colocar justificativas na frente da palavra. É você não querer ficar arranjando desculpas para a palavra de Deus. É você não ficar terceirizando e falando, não, essa aqui é para aquele irmão, essa aqui é para aquela outra pessoa. Não, uma boa terra é quando eu ouço a palavra e digo assim, é para mim isso que Deus está falando. Deus está falando especificamente comigo, e então eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso melhorar em alguma coisa que ainda não está 100% de como deveria estar. Isso é uma boa terra que recebe a palavra, amém? Que assim sejamos nessa noite, que todo o orgulho, que toda a soberba, que todo o nosso ego caia por terra em nome de Jesus, e nós possamos ouvir Deus falar conosco. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2, verso 42. Perseverança, queridos. Deus nos chama para a perseverança. Não dá para parar. Não há mais tempo para inconstância. Não há mais tempo para decisões que não são firmes. Não há tempo para brincar de ser crente. Não há tempo mais para essas coisas. Não há. Deus está afunilando as coisas. Não sei se você entende isso. Deus está afunilando as coisas. Deus está nos colocando na peneira, né? Lembra de Jesus falando para Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês. O negócio vai ficar feio aí. Vai apertar um pouco o cinto daqui a pouco.
mas Deus ele tem permitido que isso aconteça comigo e com você, porque Ele quer nos levar a algo maior. Ele quer nos tirar do raso, pastor Abigail, do superficial, e nos levar para algo mais profundo nele. Entende? Mais do que só uma oração rápida na hora do culto, mais do que só uma oração rápida na quarta-feira, mais do que só um momento de leitura aqui na hora do culto e depois não mais. Ele quer algo a mais do que isso para mim e para você. Ele quer algo a mais do que simplesmente entendimento da palavra, ou seja, agora entendo o que eu vou falar, entendimento no sentido de eu sei o que está escrito. Ele quer mais do que isso. Ele quer que você tenha um entendimento bíblico da palavra. É diferente do entendimento do dicionário Aurélio. Eu já falei sobre isso, né? Esses dias atrás, sobre o dicionário e sobre a Bíblia, né? Entendimento no dicionário Aurélio é quando eu sei de algo. Eu entendo algo e eu sei de algo. Na Bíblia, entendimento é quando eu aprendo algo e pratico aquilo. Aí eu entendi. Biblicamente é assim. Você entende quando você faz. Quando você não faz, você não entendeu ainda. Então que o Senhor, Ele possa gerar em seu coração e na sua mente esse entendimento da palavra de Deus, para que você mergulhe mais fundo nele, para que você viva coisas sobrenaturais na presença de Deus, para que você veja o sobrenatural de Deus, pois ele acontece. Deus não parou, queridos. O Espírito Santo não parou depois de Atos 2. Ele não ficou escondido, ele continuou operando, e ele vai continuar operando. A questão é a nossa percepção. A questão é os nossos olhos. A questão é os nossos olhos. Nosso pastor, há 2 semanas atrás, 2 semanas eu acho que, 2 semanas atrás, ele falou assim: Deus lavou meus olhos. Deus lavou os meus olhos. Que essa seja a sua oração já no início dessa mensagem. Deus, lava os meus olhos, para que eu veja o teu sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus já está aqui em nosso meio. O sobrenatural de Deus já tem permanecido no meio dessa comunidade de fé aqui no Capão Raso. Eu não estou falando só desse momento de culto, que nós temos o sobrenatural de Deus e você vai sentir um arrepio na espinha. Não, não, é mais profundo que isso. O sobrenatural de Deus já está no nosso meio, no direcionamento que Deus tem dado aos líderes da nossa igreja, no direcionamento que Deus tem dado ao pastor de nossa igreja. O sobrenatural de Deus já está acontecendo no nosso meio, e estamos sendo impulsionados para algo maior em Deus. A questão é os seus olhos. Se os seus olhos não foram lavados, você não está enxergando o que está acontecendo. Se os seus olhos não foram lavados, você está indiferente a tudo isso que está acontecendo. Então que Deus lave os seus olhos nessa noite em nome de Jesus, para que você venha perseverar juntamente conosco, para que você venha buscar coisas mais profundas em Deus juntamente conosco. Todos acharam o texto? Vamos ler lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Deus tem feito sinais e maravilhas em nosso meio. Talvez você não tenha percebido isso. Já há algum tempo Deus tem feito essas coisas em nosso meio. Tanto no que tange a cura, Deus já curou de diversas doenças aqui em nosso meio, diversas pessoas. Eu já fui curado de pressão alta. Já temos pessoas aqui que foram curadas de câncer mais de uma vez, né, Magali? Quantas vezes já foi? 2 vezes. Já não tem mais. 2 vezes a Magali já foi curada de câncer aqui na nossa igreja, você sabia disso? Pessoas já foram curadas de tumores na cabeça. Tantas coisas, queridos, que Deus operou, sinais e maravilhas, Deus tem operado em nosso meio. Talvez você não enxergou tudo isso, porque seus olhos ainda não foram lavados. Amém? E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo
no templo e partindo pão de casa em casa, comiam o alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É assim que começou a igreja do Senhor Jesus. Aqui ele está trazendo um relato de uma igreja que estava nascendo. Em Atos 2, a igreja nasce. A partir do quê? Do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Como o pastor Abner bem disse aqui, eu estava lá quando o pastor Paulo Lutero de Mello falou isso. A nossa obra está fundamentada em 2 pilares. E ele falou poder e palavra. Poder e palavra. Assim nasce também a igreja de Jesus. No poder do Espírito Santo, pois eles foram revestidos de poder naquele dia, todos foram cheios do Espírito Santo, todos os que estavam no cenáculo, reunidos, buscando a Deus, esperando o cumprimento da promessa, foram cheios do Espírito Santo. E também tinha a palavra. Pedro, logo após estar cheio e revestido do poder do Espírito Santo, levanta e começa a pregar. Começa a anunciar Jesus, começa a anunciar e pregar o arrependimento a todos aqueles que ali estavam. Ou seja, a igreja de Cristo nasceu no poder e na palavra. Mas a igreja de Cristo teve uma continuação, uma continuidade. Os apóstolos morreram. Não sei se você sabia disso, vou te contar. Os apóstolos morreram. Os discípulos dos apóstolos morreram também. E a igreja passou por diversos séculos, e teve momentos altos e baixos, teve momentos que dão vergonha. Quando nós estudamos a história, alguns dos momentos da igreja nos dão vergonha, nos deixam constrangidos, a gente fala assim, meu Deus, eu faço parte desse povo. Pois é, faço. Mas o que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele começou a igreja ali, e ele está atuando na igreja até os dias atuais. Romanos 13, 11, discernindo o tempo. Vocês precisam discernir o tempo, porque agora a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando cremos. Como eu disse, as coisas estão afunilando, porque estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Muito em breve Jesus voltará, que seja hoje, que seja agora. Que seja nesse momento, que não dê nem tempo de eu terminar a mensagem. O Senhor abra os céus, as trombetas toquem, Ele nos chame pelo nome. Não importa o que tem aqui, se Ele chamar, queridos, a gente larga tudo e vai. Que seja agora. Mas as coisas estão afunilando para isso, para a volta de Jesus. Os tempos são terríveis. São tempos terríveis. O relativismo moral tem distorcido muitas coisas por aí. Hoje não se pode nem se falar em verdade, porque é quase ofensivo para as pessoas, porque elas dizem assim, tá, qual verdade? Hoje não pode se falar em amor, o amor bíblico da palavra de Deus, porque as pessoas falam, esse amor aí não é o amor que eu acredito. Hoje não se pode falar em certo e errado, Lucas, porque as pessoas se sentem ofendidas, quando eu digo, isso aqui que você está fazendo é errado, elas falam assim, errado para quem? Errado para quem? Para mim não é errado. Vivemos tempos terríveis. Os homens são amantes dos seus prazeres. Os homens são ingratos. Os homens são desobedientes. Os homens são irreverentes. Os homens são inescrupulosos. Os homens são terríveis, queridos. É nessa sociedade que eu e você vivemos. Pessoas matando umas às outras por causa de R$2, R$1, ou porque olhou torto, pastora Michele. A gente sempre aconselha, no trânsito, a você nunca discutir com alguém, você não sabe quem está no outro carro. Só você procurar vídeo na internet, e a pessoa foi querer bater boca, o cara tirou uma arma de dentro do carro e deu um tiro na cabeça. Discussão de trânsito. Esse é o tempo que a gente vive, onde a maldade tem aflorado no ser humano. Todo o temor que nós vemos aqui, neste versículo, e sobrevém o temor a toda a alma. Todo esse temor já quase não existe mais na vida das pessoas. Antigamente, falou o velho agora, né? Mas antigamente, até o ímpio temia Deus. Entenda o que eu estou falando aqui. Respeitava, distante, ou seja, ele não atacava a Deus de forma tão deliberada como no tempo atual.
Havia um certo respeito pelas coisas de Deus. A pessoa podia até não aderir ao cristianismo, à igreja e tal, mas quando falava das coisas de Deus, ele respeitava, ele falava assim, não, é coisa de Deus isso aí, tem que respeitar. Hoje em dia, queridos, hoje em dia, tem pessoas invadindo igrejas por aí. Teve um deputado, acho que alguns anos atrás, que invadiu uma igreja no meio do culto, para fazer protesto. Teve briga, teve quebração, no meio da igreja, no meio de um culto. Não há mais reverência, não há mais temor, não há mais respeito pelas coisas de Deus. É nesse tempo que eu e você vivemos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se nós não estivermos alicerçados em Deus, nós não vamos conseguir perseverar neste mundo. Seremos corrompidos, seremos enganados. Se não estivermos em Jesus, facilmente seremos enganados. Porque a gente quer ser aceito em todos os lugares que nós vamos. Sim ou não? Ou você gosta de ser rejeitado em algum lugar? Ninguém gosta, né? Tem a pastora Michele que estuda psicologia, né? No ser humano isso não existe, esse desejo de ser rejeitado, né? Eu nasci com isso, eu amo a rejeição. Não existe, não existe. Tanto que o que mais se trata na questão da orfandade é rejeição paterna. Ninguém gosta de ser rejeitado. Então, você facilmente, se não está alinhado com Deus, se não está firmado sobre a rocha, se não tem uma vida com Deus, você se corrompe por aceitação, você se corrompe para fazer parte do grupo, você se corrompe para não ser o esquisitão, para não ser o rejeitado, facilmente. Os jovens aqui que convivem, né, com outras pessoas que não são cristãs, e também os mais velhos, eu sei, mas principalmente os jovens, que tem essa questão forte, né, de fazer parte de um grupo, né, das pessoas gostarem de você. É fácil ou não é fácil, jovens? Você ser santo no meio de uma geração corrupta? Respondam para mim. Quem aqui tem o grupinho no seu trabalho que gosta de fazer aquelas piadas sujas? Alguém tem? Já passou por isso? É fácil você ficar fora disso? Sim ou não? Pode responder sem medo. Não é fácil. Eu já trabalhei em fábricas, em lugares já, queridos, que tinha isso. Pessoa casada, né, aliança no dedo ali, e passava qualquer pessoa, qualquer moça, Tiffany, do trabalho ali, já começava a mexer, já começava a falar, ó, se eu pegasse essa daí, o que você acha dessa? É esse o ambiente natural das pessoas hoje. E se o crente não estiver firmado em Deus, ele acaba caindo nessas coisas. Por aceitação. Mas algo que eu trouxe ali na vigília, na Vila Guaíra, foi: Deus não te chamou para ser o cara legal. Deus não te chamou para ser esse cara. Deus não te chamou para ser essa pessoa que todo mundo ama, que todo mundo gosta. Não te chamou para isso. Até porque perseverar é você permanecer, mesmo com a direção contrária ao vento, né? Do vento. Nós aprendemos isso aqui na escola bíblica. Então, queridos, as pessoas, se você se posicionar na presença de Deus, você vai perder alguns amigos. Você vai perder algumas pessoas. Vai perder um pouco da sua reputação. Até isso. Vai perder um pouco daquilo que as pessoas têm em você, que prestigiam você e falam assim: esse cara é sempre um cara legal, está sempre junto com a turma, sempre junto com a galera. Você vai ter que aprender a perder. Para se santificar, pastor Beguel, tem que aprender a perder. Porque faz parte, é natural, você vai perder muita coisa. Para você renunciar é isso, é perder. Renunciar é perder propositalmente, voluntariamente, isso é renúncia. Eu decidi perder. O que o pastor Abner está fazendo nesse propósito ele está renunciando, está perdendo a oportunidade de comer várias comidas deliciosas, né? Já ganhou chocolate hoje aí, mas não pode comer ainda. É uma renúncia, ele escolheu perder isso agora, mesmo que depois ele vai comer. Glória a Deus, está chegando, pastor, falta só mais uns 40 dias, brincadeira, não, quantos que faltam? 10 dias. Mas ele escolheu perder propositalmente. Isso é um exercício para o seu domínio próprio. Eu digo que a disciplina é o halter do domínio próprio, né? Quem sabe o que é halter aqui? Aquele peso da academia que se ergue, né? A disciplina é o halter do domínio próprio. Quando você disciplina, quando você força o seu corpo a renunciar, a perder alguma coisa, né, em troca de outra. Você está treinando, você está fortalecendo o seu domínio próprio e o seu jejum. Mas, queridos, voltando aqui,
Não é fácil você perseverar no mundo em que nós vivemos. Por isso o Senhor tem nos chamado. Vem orar. Vem jejuar. Vem se consagrar. Não despreze a comunhão, não despreze a mesa. Não despreze esses momentos que nós estamos tendo aqui, como esse agora que nós estamos tendo aqui. Para que você permaneça firme no dia mau. Para que você consiga suportar as aflições deste mundo, é preciso valorizar e se esforçar para não sair de ambientes como esse. É preciso se esforçar, queridos. Porque se você se deixar levar pelo seu corpo, pelo algo chamado comodismo, né? O lugar mais confortável, você não pode aceitar o lugar mais confortável, não pode, não pode. Quando você vê que está começando a ficar confortável, se mexa. Não deixe o seu corpo ficar confortável. Porque senão você se acostuma muito fácil. O nosso corpo foi feito para se adaptar a várias coisas. Várias coisas. Principalmente naquilo que é bom. É facinho se adaptar com aquilo que é bom. É prazeroso para o seu corpo. Ele se adapta àquilo que é mal também. Né? Ele se ajusta àquilo, mas com muito esforço, com muita luta. Mas aquilo que é bom, nosso corpo se adapta facilmente. Inclusive, não fazer nada, seu corpo se adapta a isso facilmente. Então, quando você vê que está começando a ficar confortável, você precisa se mexer, queridos. Vai jejuar. Vai se colocar na presença de Deus. Não deixa o comodismo chegar na sua vida. Porque ele é perigosíssimo, queridos. Perigosíssimo. A gente vive na época da graça. Época da graça. Ou seja, entendemos que a salvação não depende do que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas unicamente do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é inegociável. Mas nós corremos o risco de, por saber disso, falar assim, eu não preciso fazer mais nada então. Não preciso fazer mais nada então. Ele já fez tudo, pastor Abner. Então, sigo minha vida como eu quiser e está tudo certo aí. Eu não sou obrigado a nada. Viu aquele que fala assim? Eu sou obrigado a dar o dízimo? Eu sou obrigado a ofertar, Rafael? Eu sou obrigado a trazer a cesta do alimento? Não, você não é obrigado a nada. Então não vou fazer. Nosso corpo se adapta àquilo que é mais fácil. Por isso que nós temos que esmurrar nosso corpo. Nós vemos o temor que havia, por exemplo, no período de Martinho Lutero, onde o próprio Martinho Lutero, né, por conta da sua inclinação a pecados sexuais, ele tinha essa dificuldade na questão moral, ele era imoral, entenda isso, ele era imoral, então, para que ele não pecasse, ou quando ele pecava, ele se autoflagelava, se autobatia, pegava um chicotinho lá e ia nas costas, ó, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, e eu não estou dizendo para... Eu sou batizado, ele falava aí, eu sou batizado, ele começava a se bater, não é que eu estou dizendo para você pegar alguma coisa e começar a se bater, queridos, mas veja o nível de comprometimento que esses homens tinham com a santidade, pastor Abigail, a ponto de se autoflagelar para não pecar. Nós temos que aprender alguma coisa com isso. Nós batemos muito na questão da religiosidade, sim. Batemos muito na questão do tradicionalismo, coisas que aconteciam antigamente, como só pode orar de joelhos, como coisas desse tipo. Nós batemos muito nisso, mas nós temos que aprender alguma coisa com isso, queridos. O nível de comprometimento que as pessoas tinham na oração e em se quebrantar na presença de Deus, que eles não viam dificuldades para dobrar os seus joelhos, mesmo que estes ficassem calejados, eles faziam de tudo, porque eles queriam mais de Deus. O problema de nós entendermos e amadurecermos em alguns pontos, ou seja, saber que mesmo que eu não ore de joelhos, Deus me ouve. O problema é quando eu me deleito nisso, pastor Abigail, e vou ficando preguiçoso, vou ficando fraco, vou ficando mole. Não, Deus aceita de qualquer jeito, Lucas, então eu faço de qualquer jeito. Não é assim, queridos. Precisamos ter o nível de comprometimento que esses homens tinham, mas com o conhecimento que temos hoje. Precisamos aprender alguma coisa, queridos, com os anciãos, com aqueles que já viveram muito tempo por sobre essa terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Precisamos aprender com aqueles que passaram, queridos. Nós não podemos deixar que o comodismo tome conta das nossas vidas. Não podemos deixar, não podemos permitir que isso aconteça. Você não pode permitir isso.
Você não pode se permitir ser controlado pelas suas emoções. Você não pode se permitir ser controlado pelos prazeres e os deleites da sua carne, pelo seu próprio corpo. Queridos, Deus, Ele nos governa, amém? Mas Deus nos dá a responsabilidade, pastor Abigail, de governar o nosso corpo. A isto chamamos domínio próprio. Ou seja, pastor Pedro, Deus não vai pegar na tua mão e te levar para orar. Não vai fazer isso. Ele te dá a responsabilidade de controlar o seu corpo e orar. Está entendendo o que eu estou falando? Deus poderia pegar o pastor Pedro e forçá-lo a orar? Poderia, com certeza, Ele pode tudo. Mas Ele escolheu desta forma, que eu e você tivéssemos responsabilidade. Não é o pastor Abner que vai dominar o seu corpo, não é outra pessoa, quer dizer, é você que precisa. Gênesis 4:7, mas o teu desejo será contra ti, mas cabe a você dominar esse desejo. Cabe a você, queridos, não é outro, não é outro. Satanás, ele não pode pegar na tua mão e te forçar a pecar. Ele pode te tentar isso. Mas quem vai pegar para pecar vai ser você. Porque a responsabilidade é sua. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque geralmente nós terceirizamos, né? Não, foi o inimigo, Dani. Foi o inimigo. Se foi o inimigo que te usou na hora que você pecou, então tá fácil de resolver. Você vem aqui, a gente ora, expulsa o capeta de você e nunca mais você peca. Aí tá tudo certo. Mas se não foi o inimigo, e é uma questão comportamental, a responsabilidade é tua. Quando é espiritual é mais fácil. Para a gente é mais fácil, né, pastor? Para a gente que tem o Espírito Santo, que tem autoridade no nome de Jesus, a gente expulsa o mal e acabou. Mas convenhamos, quando você peca, você não está endemoniado, né? Ou tá? Se tá, vem aqui agora, a gente já vai expulsar agora. Vai sair em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que você não está endemoniado quando você peca. Você precisa vencer a tua própria carne, querido. Você precisa assumir a responsabilidade. É sua responsabilidade dominar seu corpo. Como eu faço isso? Disciplina. Vai jejuar. Não existe essa de, não, eu não consigo jejuar. Não, queridos, não existe isso. Não existe isso. É claro que sim, há limitações físicas para cada pessoa e um tempo específico para cada jejum, não é, Lucas? O Lucas pode fazer um jejum que a pastora Abigail já não pode fazer mais. Mas por causa disso, a pastora Abigail não vai usar de desculpa e falar assim, eu não vou jejuar mais. Porque eu não sou mais novo como o Lucas. Não, de maneira alguma. Dentro daquilo que você consegue, dentro das suas limitações, você precisa se posicionar, você precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado, esperando cair do céu uma cura, quando o negócio é comportamental. Se é doença, também é fácil de resolver, Dani. A gente ora e você é curado em nome de Jesus. Se o seu pecado é culpa de uma doença, então. Mas eu não acredito que seja. Não acredito que seja. Nosso pecado é comportamento. São escolhas. São escolhas. Tem até um meme da internet, né? Escolhas e consequências. Escolhas e consequências. É escolhas, queridos. Nós precisamos nos decidir de uma vez por todas a começar a escolher certo. Porque você sabe o que é certo. Eu não preciso ficar o tempo todo aqui te dizendo o que é certo, o que é errado. Você sabe. Não tem ninguém aqui que nunca ouviu falar de Jesus. Todos aqui já ouviram falar do Senhor. Todos aqui têm a palavra de Deus no seu coração, na sua mão. Todos têm a Bíblia aqui, acesso a ela. Você sabe o que deve fazer, queridos. Começa a matar a sua carne. Começa a judiar da sua carne. Começa a fazer morrer as suas vontades. Força ela, queridos. Você precisa forçar. O que eu estou dizendo aqui? Porque se você esperar uma vontade para fazer, nunca vai acontecer. Imagine, Lucas, hoje eu estou com vontade de fazer um propósito de 40 dias, não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Mas você precisa decidir. Eu não vou ser mais um fraco. A carne é fraca, sim ou não? Mas nós não estamos mais na carne, somos do Espírito. A questão é, eu e você precisamos decidir, eu não vou mais ser um fraco. O que é isso, pastor Pierre? O que eu preciso fazer para ser forte? É isso? Então eu vou fazer. Eu decidi não ser mais um fraco. É isso que eu estou falando.
É preciso uma decisão. Eu não vou ser mais um fraco. O que eu preciso fazer? Jejuar, então eu vou jejuar. Eu preciso orar mais. Vamos orar então. Eu preciso participar mais. Eu vou participar então. Eu preciso renunciar a alguma coisa. Renuncio então. Eu preciso abandonar o meu celular por uma semana que seja. Eu abandono então. Agora a gente costuma dizer assim: eu não consigo vencer este pecado. Ok, vamos entender o contexto. O que está acontecendo? Qual que é o gatilho? Aonde que começa? Onde que você começa a ser tentado? Estou pegando aqui propositalmente. É aqui. Eu só vou saber do nível do teu comprometimento em relação ao teu pecado e se libertar dele, se você tiver um extremo mesmo, de você falar assim: eu não consigo mais, se você pegar uma marreta e atacar no seu celular. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é o nível de comprometimento que você tem com a santidade? O que eu preciso fazer, Deus, para sair desse pecado, dessa escravidão? Eu vou fazer. Não tem limites, eu vou fazer o que preciso for. Estou falando assim, quebrar teu celular literalmente. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, né? Sentido figurado, está entendendo, né? Todo mundo quebrando o celular no final do culto, né? Não façam isso. Estou falando de você estar comprometido com a santificação. Você está comprometido com esse separar-se do mundo e dedicar-se a Deus. O quanto você está comprometido com isso? É preciso decidir. Decidir. Uma firme decisão. Uma única decisão que pode mudar a sua vida. Uma única decisão que pode mudar a sua vida. E essa decisão não é uma decisão humana simplesmente, mas é uma decisão que vem a partir do ouvir da palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus e deixo que ela entre no meu coração, ela gera algo chamado fé, pastora Abigail. E agora, a partir dessa fé que a palavra gerou no meu coração, eu decido e não volto mais atrás. Não volto mais atrás. Não volto mais para a comida de porco. Não volto mais para o lamaçal do pecado. Querido, tem coisas que eu fazia antigamente, que hoje eu olho, e tem vezes que Satanás ele vem tentar fazer alguma coisa para a gente, vem tentar mostrar alguma coisa para a gente. Eu olho para isso, olho para esse pecado, e hoje, porque o Senhor lavou os nossos olhos, Lucas, e hoje eu olho para isso e falo assim: capaz que eu vou voltar para lá. Satanás, eu não sou mais trouxa. Satanás, eu vou trocar tudo isso aqui que eu tenho agora com Deus. Tudo isso agora que eu tenho, que eu reatei com pessoas que eu feri no passado, por conta disso aqui, eu vou abandonar tudo isso por causa de alguns segundos de prazer. Eu lá sou trouxa. Desculpa eu falar trouxa 2 vezes. É uma questão de inteligência. Não vale a pena, queridos. Não vale a pena, pastora Abigail, trocar a santidade e a presença de Deus todos os dias conosco, ter a consciência limpa. Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Isso é liberdade verdadeiramente. Acordar de manhã, pastora Abigail, sem culpa na nossa cabeça. Meu Deus, o que eu fiz ontem? Olha aquela escolha ruim que eu fiz ontem. Acordar sem isso e acordar feliz, porque em Cristo Jesus, ontem eu tive a oportunidade de pecar, mas sabe o que eu fiz? Não pequei. Você não sabe qual sentimento prazeroso é esse. Realização é o sentimento. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, queridos. Eu creio nessa palavra e vou pregar até o último dia da minha vida. Porque se Jesus libertar você, verdadeiramente você vai ser livre. Por isso a minha oração nesses últimos dias tem sido: Deus, que as pessoas não vejam eu, não me vejam, que as pessoas não fiquem impressionadas por qualquer tipo de habilidade que eu possa ter, porque isso não tem poder para transformar ninguém. Pastor Abigail, esses últimos dias eu senti vergonha. Como eu falei na sexta-feira, não me elogie mais. Por muito tempo, quando as pessoas falavam assim: Pierre, ele toca bastante. Pierre, ele canta bem. Pierre, e sempre colocavam depois algo que eu fazia, alguma habilidade, alguma coisa assim. Queridos, isso não tem poder para mudar ninguém. Isso não é ser livre. Não é. Qual é o teu diferencial? Quando as pessoas falam o teu nome, o que elas se lembram?
que elas pensam? Minha oração tem sido que quando as pessoas falarem o meu nome, outra vez elas nem precisam lembrar do meu nome, mas num momento em que eu fui usado por Deus para fazer algo, aquilo fique marcado nelas como, nossa, aquele dia Deus me pegou de tal forma. Tinha um menino barbudo lá, falando lá, mas Deus estava lá e ele me pegou. Deus transformou minha vida. A palavra de Deus entrou no meu coração e mudou a minha história. Isso é um testemunho. Isso é colocar Cristo em evidência, queridos. É isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para você. Que Cristo apareça. Que Cristo resplandeça a sua glória em nossas vidas. Você não é a fonte de luz, você é o refletor da luz. Você não pode aparecer mais que a luz, você não pode brilhar mais que a luz. Mas o espelho para refletir precisa estar limpo. Espelho sujo não reflete nada. Espelho embaçado não reflete nada. Você não consegue nem perceber o que está do outro lado quando o espelho está muito sujo. Mas limpa o espelho para você ver. Lava o espelho para você ver. Faça um veja no espelho para você ver. Aí você vai conseguir enxergar claramente o que está do outro lado. Você vai conseguir ver o reflexo naquele espelho, queridos. Deus está falando com você hoje. Limpa esse espelho. Se comprometa com a santificação para limpar esse espelho, porque eu quero refletir em você. Eu quero resplandecer a partir de você. Eu quero que as pessoas me vejam a partir de você. Mas você precisa se comprometer em deixar o espelho limpo. Nosso trabalho, queridos, é tirar todo e qualquer tipo de obstrução para o fluir de Deus em nossas vidas. Esse é o nosso trabalho. Porque o poder não é nosso, pastor Gabriel. Não, o poder não é nosso. O poder é de Deus. Nós somos um canal, somos uma ponte, somos uma porta por onde as pessoas podem passar e chegar até onde realmente elas podem ser transformadas. A minha, a tua função nesse processo de santificação é tirar as obstruções, tirar tudo aquilo que está no cano, sabe? Quando o cano está sujo e a água não consegue fluir, não consegue passar. A nossa função é tirar toda a sujeira, é tirar tudo aquilo que está podre no meio, para que a presença flua, para que a presença passe, para que a presença alcance as outras pessoas através de nós. Isso é santificação. Limpa, queridos, esse cano, limpa essa vida, decida de uma vez por todas, em nome de Jesus. Não é nesse ponto específico que eu ia falar hoje, mas somos guiados pelo Espírito Santo, e como eu falei no começo desse culto, a palavra de Deus não volta vazia, não volta vazia. Que hoje nesse culto pessoas tomem decisões firmes, pastora Abigail. Que hoje ao término desse culto as pessoas levantem o altar como memorial e se lembrem por toda a sua vida, naquele culto, naquele ambiente, nem lembro quem estava pregando, mas Deus falou comigo, Deus trabalhou no meu coração, a minha vida mudou, era um antes e um depois, a partir daquele dia. Que seja hoje, queridos, não posterga mais, não joga mais para frente, porque eu tenho a graça de Deus, amanhã eu posso fazer, esquece isso, você não tem o amanhã, não te pertence o amanhã, você tem o agora. Por isso eu cito Hebreus, no tempo que se chama hoje, não endureça o seu coração, como o povo fez no deserto na rebelião. No tempo que se chama o quê? Ontem? No tempo que se chama amanhã? Não, é hoje. Olha para alguém que está perto de você e fala assim, é hoje, queridos. A decisão que Deus quer que você tome é hoje, Lucas. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Hoje a tua vida vai mudar, queridos. Coisas na tua vida que você fazia, não vai fazer mais em nome de Jesus. O novo de Deus, o novo de Deus. Aleluia. Esse mês está fazendo um ano que eu estou vivendo o novo de Deus. Eu estava lá sexta-feira ali no encontro de adoradores e foi especial, que foi no primeiro encontro de adoradores, pastora Abigail, que Deus me pegou. Foi lá naquele primeiro encontro. Eu estava com a minha boca no chão, se humilhando e se rendendo na presença do Senhor, e ali ele começou o processo de moer. E como eu falei na sexta-feira, você pensa assim, como que foi? Deu tudo certo? Na verdade não, deu tudo errado, pastor.
No último ano, todas as expectativas que eu tinha, tudo aquilo que eu achava que eu tinha controle, deu tudo errado. Fugiu tudo do meu controle. Mas, queridos, como é bom o processo de Deus na nossa vida. Como é bom. Há alguns anos atrás, em algumas áreas, eu me arrependia e falava assim, agora está tudo bem. Mas passava algum tempo, eu estava lá de novo. Dessa vez eu fiz uma prova com Deus, Lucas. Falei assim, eu estou me decidindo aqui agora, de uma vez por todas. E eu só vou começar a falar sobre isso, eu só vou falar com pessoas que eu preciso falar depois de um ano. E eu não lembrava mais disso. Mas deu um ano nesse mês. Porque eu queria tirar uma prova, pastor Abril, de que não era eu só, que não eram minhas emoções, que não era emocionalismo, não, porque foi tão gostoso aquilo, não, eu queria tirar uma prova com Deus, pastor Abigail. E aqui estou, um ano depois, queridos, não voltei mais. Eu não estou falando isso para dizer que eu sou melhor que você, porque eu não sou melhor que você, nunca serei. Eu estou dizendo aqui para você, Deus pode transformar essa situação que você está lutando ainda. Deus pode tirar você desse lamaçal de pecado. Deus pode quebrar essas correntes das suas mãos. Deus pode tirar essas correntes dos seus pés. Deus pode te tirar desse ambiente, queridos. Decida hoje, em nome de Jesus, a não ser mais inconstante. Decida hoje, eu não vou ser mais assim. E não seja. Mas como que eu posso garantir isso? Jesus Cristo, Ele é a nossa garantia. Jesus Cristo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, pastor Abigail. Porque Ele vive, eu posso ir sem medo, porque Ele está vivo, não é na minha força. Nós cantamos no começo do culto, a minha força está em Ti, a minha força está em Ti. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando você decide, Jesus fala assim, ó, eu garanto para você. Se você decidir fazer o que eu estou mandando você fazer, eu garanto que eu vou estar com você. Eu garanto que eu que comecei a boa obra, vou terminar ela. Eu garanto isso. Você crê? Você crê? Que hoje seja uma noite de mudança em nossas vidas, queridos. Que hoje seja um dia diferente, um dia especial para nós. Não é só mais um culto, não é. Deus quer nos limpar hoje. Deus quer nos limpar hoje, para que Ele possa refletir a partir de nós. Portanto, para perseverarmos, queridos, voltando para o texto de Atos 2,42, precisamos perseverar na comunhão. Eu já falei bastante sobre na palavra, né, nos outros dias, e você pode procurar aí tem alguns vídeos aí falando sobre perceber, ou pega o slide já no grupo. Mas precisamos perseverar na comunhão, queridos. O que devo fazer para perseverar na comunhão? Primeiro, eu quero que alguém me ajude abrindo os textos, pode ser? Eu preciso congregar. Hebreus 10, 24. Quem abriu pode ler daí. E já alguém abre para mim em Mateus 18, 21 e 22. É isso? Hebreus 10, 24? Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso, mas não é esse texto que eu queria. Deixar de congregar, pastor Abigail, acha aí. É 10 também, né? 25, então lê para nós. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Lê mais uma vez, por favor. Não deixemos de congregar, porque, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Para você perseverar na comunhão, você precisa congregar, queridos. Não dá para desprezar isso. Cada falta é crucial. Você entende isso? Para perseverar na comunhão é preciso congregar. Outra coisa que eu preciso para perseverar na comunhão, perdoar. Mateus 18, 21 e 22. Alguém abriu esse?
21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Para você perseverar na comunhão, você precisa aprender a perdoar, queridos. Eu vou fazer um exercício que eu fiz com os irmãos hoje de manhã. Olha para quem está perto de você, com muito carinho, diga assim para ele: eu vou te decepcionar. Meu Deus, como assim? Isso é coisa que se diga para alguém. A gente precisa ser maduro para entender isso. Em algum momento da vida, se nós vivemos juntos, pastor Abigail, você vai ser decepcionado e você vai decepcionar alguém. Os casados que me entendem aqui, não é? Ou seu esposo nunca te decepcionou. Se não, se prepare, vai chegar o momento. Tranquilo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Queridos, somos seres humanos. Somos falhos. Nós erramos. Nós erramos. Por isso que Jesus não estabeleceu um limite para perdão, pastor Abner. Porque se ele estabelecesse, já era. Ninguém mais ia ser perdoado. A gente ia quebrar todos os limites que Jesus colocasse. A gente é ser humano. A gente vai falhar um com o outro. Mas nós precisamos perdoar, como Ele nos perdoou. A questão que nós precisamos entender no final da oração do Pai Nosso é que se a gente não perdoar o nosso irmão, a gente não vai ser perdoado por Deus. É um ponto crucial aí para você decidir se perdoa ou não. Se você não perdoa, você não é perdoado. Para você perseverar na comunhão, é preciso perdoar. Se você tem alguma coisa contra algum irmão aqui dentro, querido, pega esse orgulho, joga para bem longe e vai se consertar com esse irmão. Em nome de Jesus. Antes de entregar a sua oferta ao altar, chama o irmão. Chama ele para um tete a tete. Chama ele para conversar. Se conserta com ele, queridos. Tem vezes que Deus tem que forçar um conflito, pastor Abner. Forçar um conflito para que os irmãos se coloquem um na frente do outro e coloquem para fora aquilo que está ruim, aquilo que está podre, para que então, guiados pelo Espírito Santo, se consertem. Que Deus não precise fazer isso. Que Deus não precise chegar a esse ponto de permitir um conflito na sua vida, mas que antes você seja sábio e se conserte com o seu irmão. Eu preciso aprender a renunciar para perseverar na comunhão. É preciso renunciar, queridos. Você acha que é fácil? Vou pegar o David aqui, que está ali em cima, meu amigo. É fácil vir toda quarta-feira na oração, David? Não é, né? O David não anda desocupado. O David não fica aí o dia inteiro olhando para a parede ou brincando com a vida. Ele trabalha, tem uma família, ele estuda, faz faculdade. Para ele vir aqui na quarta-feira, ele tem que fazer o quê? Renunciar. Renunciar o quê? O seu descanso. O seu descanso é merecido, sim ou não? Claro que é. Claro que é. Preguiça é querer descansar sem ter trabalhado. Agora, descansar depois que você trabalhou é justo, é correto. Mas para que ele preserve, e ele faz academia ainda, depois do culto, ele faz academia ainda. Mas para que ele preserve essa comunhão, e ele esteja inserido naquilo que Deus está fazendo, ele precisa renunciar aquilo que lhe é de direito. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, nas próximas vezes que você pensar assim, mas eu mereço esse descanso, você fala assim, mas os meus irmãos também merecem, e eles renunciaram e estão lá. Ninguém aqui é desocupado. Ninguém aqui fica olhando para a parede o dia inteiro, queridos. Todos trabalham, todos têm seus afazeres, todos estudam, todos são esforçados e dedicados. Graças a Deus, a nossa igreja tem muitos trabalhadores, pessoas que se esforçam para trazer o pão para dentro da sua casa. Glória a Deus por isso. Mas estão todos aqui, renunciando o seu descanso, para quê? Para preservar a comunhão, para preservar a união, queridos. Então não seja egoísta. Ah, como assim, pastor Pierre? Porque tem um irmão que está renunciando por você, e você vai renunciar por ele também? Que você decida, queridos, renunciar, renunciar, amém? Em nome de Jesus. Essa palavra está falando com você hoje? Amém? Você precisa aprender a sofrer o dano, queridos. No caso de perdão é isso, eu tenho que aprender a sofrer o dano, porque tem vezes que eu não tenho razão mesmo, tem vezes que eu errei e foi culpa minha, tem que acertar e acabou. Mas tem vezes que você tem razão, tem vezes que a pessoa te feriu, sem você ter feito nada, mas você precisa aprender a sofrer o dano, para preservar a comunhão.
Da onde que vem essa frase, sofrer o dano? De onde vem? Estava acontecendo isso na igreja de Corinto. Tinha 2 irmãos que estavam brigando, e eu não falo especificamente qual é a causa, mas vamos fazer aqui, hipoteticamente, né, uma conjectura. Eu comprei um aparelho telefônico da Aline. Comprei lá, a gente fez um negócio, falou assim, eu vou pagar em tantas vezes e tal, e não cumpri com a minha parte do acordo. Em vez de os irmãos resolverem entre si, dentro da igreja, o que eles fizeram, pastor Beguel? Foram lá para fora. Foram resolver judicialmente. Foram lá fora, escancararam para todo mundo que eles estavam tendo uma briga, que eles estavam discutindo, que estavam se odiando, que queriam se matar. E Paulo fala assim, isso aqui envergonha o evangelho. Isso aqui é uma vergonha. Vocês vão julgar a terra posteriormente. E vocês não conseguem julgar as suas próprias causas dentro da igreja. Sobre isso que Paulo está falando. E ele fala assim, ó, vocês precisam aprender a sofrer o dano. Por que vocês não escolhem sofrer o dano? É muito melhor. É fácil? Sim ou não? Não é fácil, queridos. Mas quem disse que o evangelho é fácil? O evangelho começa com pega a tua cruz e me segue. É assim que começa o evangelho. Nunca foi fácil. Então, queridos, nada que vale a pena é fácil. Nada que vale a pena é. Nada que é grande é fácil. Entenda isso. Nada que vale a pena é fácil. Nós temos que fazer. Nós temos que aprender a sofrer o dano. Então, se alguém te feriu, sofra o dano. Entregue a justiça a Deus. Entrega a Ele. Entrega a Ele. As pessoas te machucaram, as pessoas te abandonaram e vão continuar abandonando. Essa é a vida do crente. Mas entrega a justiça a Deus e faz o certo. Faz o certo. Amém? Em nome de Jesus, queridos. Nós precisamos, isso para a gente aprender então a preservar a comunhão. E o texto, só para você que está anotando, está em 1 Coríntios 6, 7, tá? Que fala sobre você aprender a sofrer o dano. Nós temos que amar com o amor de Jesus, queridos. Com o amor de Jesus. E aqui eu quero trazer algo que não deu tempo de eu trazer de manhã, e eu não vou me delongar muito, pode ficar tranquilo. Mas 3 estágios do amor. Diga 3 estágios do amor. O primeiro estágio do amor, isso vai ser bem rápido, fique tranquilo. É o estágio de tudo é belo. Diga tudo é belo. O primeiro estágio do amor, tudo é bonito. É quem já se apaixonou aqui? Vamos lá, levanta o seu amor. Quando você estava apaixonado pela sua futura ou namorada, né? Já era namorada, você achava ela feia? Responda para mim. Não. Você se incomodava com alguma coisa que ela fazia? Você enjoava dela? Não, você achava ela a pessoa mais incrível do mundo, não é? Você moveria céus e terra para encontrar essa pessoa, sim ou não? O pastor Abner conta que ele atravessava a cidade para ir até a casa só Michele na época, né? Da pastora Michele. Atravessava a cidade para ir encontrar ela. Fazia o que fosse. Esse é o primeiro estágio do amor, pastora Abigail. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E às vezes na igreja é assim também. A pessoa chega e ela vem de outro ambiente, onde ela talvez foi ferida, onde talvez as coisas não deram muito certo, e ela chega e fala assim, uau, como essa igreja é linda. Uau, como esse pastor prega tão bem, né? Gosto tanto do pastor Pedro, olha como ele prega bem, é uma bênção, esse pastor deve ser perfeito. Pastor Abner não deve ter pecado, como pode? Porque esse homem é tão maravilhoso, não é tão legal ele? Tudo belo, tudo lindo, tudo cheiroso. Olha como o louvor é lindo nessa igreja. Olha só como as irmãs do vocal cantam bem. Olha só como os líderes trabalham bem nessa igreja. Essa igreja não deve ter defeito. Isso foi o Rafa e a Ed quando chegaram aqui. Não, eles são maduros para saber que tinha defeito sim. Mas quando chega é tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas aí nós vamos para o segundo estágio. O segundo estágio é aproximação. Diga, aproximação. Neste estágio, chegamos mais perto do outro e começamos a perceber que existem coisas que não são tão belas como esperávamos. Começamos a enxergar com um pouco mais de clareza, Dani. A gente começa a ver que, pô, ela tem uma ruguinha ali, né? Ela faz esse negócio aqui, eu não gosto tanto, assim, quando ela me critica nesses pontos, assim, eu não acho tão legal, assim, né? Que mulher gosta de criticar o marido, né? Enfim, né? Isso é importante e crucial. Jamais, né? Jamais, né?
Mas porque no primeiro estágio tudo é belo, você quer ficar perto, então você se aproxima. E ao se aproximar, pastora Abigail, aquilo que eu não via de longe, eu começo a ver de perto. Então começa a aparecer algumas coisas que você não diz assim, isso é ruim, mas fala assim, é um pouco estranho, incomoda um pouquinho só. E daí nós passamos para o terceiro estágio, onde nós enxergamos com clareza os erros. E essa parte é decisiva. Decisiva. Porque se você conseguir passar dessa parte e permanecer e continuar amando, realmente é amor. Realmente é amor. Onde você já não vê mais tão belo como era. Mesmo que para mim minha esposa sempre vai ser maravilhosa. Mas você começa a enxergar defeitos, mas mesmo assim você continua amando aquela pessoa, pastora Abigail. Mesmo que você perceba que a igreja não é tão perfeita como parecia, você continua amando e fala assim, eu quero estar lá. E naquilo que eu vejo que está errado, eu quero ajudar a consertar. Naquilo que eu vejo que ainda precisa melhorar, eu quero estar lá para ser um agente de mudança e de melhoramento neste ambiente. Eu quero cooperar para que a igreja seja aperfeiçoada. Eu quero cooperar para que a igreja seja totalmente bela, sem defeito, mancha, ruga ou qualquer outro tipo de coisa. Eu quero estar lá, porque eu amo. Só que o que acontece geralmente quando as pessoas chegam nesse terceiro estágio, elas abandonam. Elas deixam. Elas deixam. Mas esse não foi o amor que Jesus nos ensinou. Para você preservar a comunhão, você precisa aprender a amar como Jesus. Imagine só, Lari, se Jesus dependesse da nossa beleza, santidade, para que Ele nos amasse. Nunca queria nos amar. Nunca. Mas Ele decidiu nos amar, Lucas. E apesar dos nossos pecados, apesar de nós o negarmos, apesar de nós não querermos Ele, porque o ser humano não queria Deus, mesmo assim, Ele desceu essa terra, se fez homem como eu e você, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não arredou o pé, Ele não foi embora, Ele não desistiu, mesmo quando Ele ficou muito irritado e falou assim, até quando eu vou ter que suportar vocês, homens de pequena fé? Assim como teve momentos que Ele ficou muito irritado, e bateu nos cambistas que estavam no templo, comerciando dentro da casa do Senhor, mesmo assim Ele não desistiu da missão, mesmo assim Ele falou, eu vou até o fim. Quando cuspiram na sua cara, quando colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, quando lhe deram bofetadas, quando humilharam, mesmo assim Ele decidiu ficar ali, porque Ele nos amou, queridos. É desse amor que eu estou falando. Precisamos perseverar no amor, queridos. Quando esse irmão falhar com você, como ele disse que vai te decepcionar agora há pouco, lembre de Jesus. Lembre de Jesus e como Ele te amou. Você não tem o direito de amar de maneira diferente esse irmão, porque você foi amado assim, porque você é amado assim. Lembra da parábola daquele que recebeu um perdão maior? Tinha uma dívida para com o seu senhor, e ele se humilhou e pediu que perdoasse a sua dívida, e ele perdoou, mas tinha outra pessoa que devia menos para ele. O que ele fez? Em vez de agir conforme a graça que ele recebeu, ele foi lá e prendeu a pessoa, ele foi lá e bateu na pessoa, disse, me pague o que você me deve. E Jesus estava falando sobre perdão ali, sobre perdão ali. O perdão que nós recebemos, queridos, nos dá a responsabilidade de perdoar de maneira igual. Só com amor. E esse amor não vai surgir do nada, vem de Deus. Por isso nós estamos falando, se agarra em Deus, vai para a oração, vai para o jejum, se coloca na presença dEle, se enche dEle, porque se você continuar se enchendo só da sua carne, só das suas vontades, fazendo tudo aquilo que teu corpo quer, fazendo tudo aquilo que as pessoas que estão à sua volta querem, você nunca vai entender e viver esse amor, nunca vai experimentar essa graça, de tal forma que você consegue levar essa graça a outros. É por isso que estamos falando, se coloca na presença de Deus, busca Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós precisamos perseverar na oração, queridos, e aqui eu vou fechar esse sermão. Precisamos perseverar na oração. Deus tem nos convocado para a oração, para o clamor e para o jejum.
Os discípulos, Atos 1:14, oravam sempre juntos. Não diz que eles oravam de vez em quando, o texto está aí, você pode ler depois. Eles oravam sempre juntos. Por isso, na quarta-feira, você precisa estar aqui. Sempre juntos. Sempre juntos. Ah, Pierre, mas renuncie a alguma coisa nessa quarta-feira, pelo amor de Deus. Você que não veio ainda, claro que eu entendo, queridos, que há limitações. Se você tem que trabalhar, você não vai faltar o teu trabalho para estar aqui, ok? Você tem que estudar, você não vai faltar a tua aula. Mas se você pode renunciar isso, queridos, faça isso nessa quarta-feira. Surpreenda a Deus. Eu sei que não dá para surpreender a Deus. Mas eu estou querendo dizer aqui, faça algo diferente. Faça algo diferente. Nessa semana, se propõe em seu coração. Aquilo que eu não fiz semana passada, nessa semana eu vou fazer diferente. Aquilo que eu não renunciei semana passada, que era direito meu, Dani, eu vou renunciar essa semana. Porque se eu quero algo diferente em Deus, porque se eu quero algo sobrenatural em Deus, se eu quero algo fora da realidade em Deus, eu preciso sair desse estado de comodismo para um estado de renúncia, para um estado de entrega, para um estado de posicionamento firme na presença de Deus. Deus está nos conclamando a isso. Em nome de Jesus, decida, aleluias. Até quando eu tenho que orar, pastora Abigail? Até quando eu tenho que orar? Até que Deus responda, até que a promessa se cumpra. Pode levar 10 dias, como os discípulos estavam orando no cenáculo, esperando a promessa se cumprir, levou 10 dias. Ou para uma nação toda pode levar 700 anos, porque a promessa veio de Joel, 700 anos antes. É claro que você entende aqui a questão temporal, né? Pode levar 70 anos como cativeiro na Babilônia. Por 70 anos eles estavam pedindo a Deus misericórdia. Pode levar 400 anos como o povo no Egito clamava a Deus que os libertasse. Até quando eu tenho que orar, pastor Pierre? Até quando eu tenho que me consagrar, jejuar para vencer esse pecado? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Precisamos orar, queridos, sem cessar. 1 Tessalonicenses diz, orem sem cessar. Não pare de buscar a Deus. Não pare, queridos. Que seja como uma tocha, que seja uma tocha hoje aqui, a palavra de Deus que vem e sobre a sua vida, incendeie a sua vida, para que você saia daqui empolgado em Deus, você saia daqui animado em Deus, decidido a fazer algo diferente, e não sozinho, Lucas, mas a começar a influenciar a outros. Você é referência para alguém, você sabia disso? Às vezes a gente pensa que não, né? Ninguém está nem aí para a gente. Tem pessoas que olham para você. Começa, queridos, a usar isso para trazer pessoas para perto de Cristo. Vai, seja aquele corajoso que lança lá no grupo, vou jejuar essa semana, alguém vem comigo? Vamos na quarta-feira, vamos lá, gente, vamos lá. Manda mensagem no particular. Incomoda, eu falei nessa manhã, que eu estou incomodando o Alex e a Beca toda quarta-feira. Fala assim, vamos lá, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos estar junto. Porque eu sei que algum pontinho ali, eu acabo influenciando meu amigo, sim ou não? Mas assim, já que é meu amigo, vamos tentar incentivar nisso. Amém? Que você incentive os seus irmãos. Se levante. Que hoje você decida. Eu vou ser o irmão mais velho. Eu vou ser o irmão mais velho. O irmão mais velho tem responsabilidade sobre o irmão mais novo. Ele cuida do irmão mais novo, ele protege, ele ensina o irmão mais novo. Já deu o tempo de você ser o irmão mais novo. Você já é o irmão mais velho. Que você se posicione. Que você não seja aquele irmão que fica bravo quando o irmão volta para casa. O irmão do filho pródigo. Assim, como assim? Eu tinha direito. Não, queridos. Seja Barnabé, filho da consolação. Estão rejeitando, estão dizendo que não vai dar em nada. Você fala assim, não, vai dar sim, vamos cuidar, vamos tratar, vamos estar mais perto, vamos estar junto. Não, isso aqui não vai dar mais, não, vamos cuidar, vamos reerguer essas muralhas, vamos restabelecer a honra e a glória e a dignidade do povo de Deus de novo. Vamos fazer alguma coisa. Deus está levantando Neemias em nosso tempo. Neemias que não se conforma com a sua cidade destruída e desolada. Neemias que passa
passa pela cidade e vê a tristeza no olhar das pessoas, e ele fala assim: eu tenho vergonha dessa tristeza, portanto eu vou fazer alguma coisa. Neemias junta alguns poucos homens e decidem: vamos reconstruir os muros. E um ponto importante: cada família era responsabilizada por reconstruir o muro na frente da sua casa. Homens aqui da nossa casa, dessa casa, Deus está te chamando para reconstruir o muro na frente da sua casa, na sua família. Você é o sacerdote do lar. Você é chamado para reconstruir o muro na frente da sua casa. Você é chamado a isso. Que em nome de Jesus, queridos, possamos ser como Neemias hoje. Fala assim: eu não vou mais viver debaixo de vergonha. Chega de vergonha. Chega de vergonha.